Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de História do Brasil República. Bom, na aula passada a gente terminou de falar sobre a Primeira República, também conhecida como República Velha, e a gente conversou sobre alguns presidentes e os principais fatos que aconteceram nesse período, e terminamos a aula explicando como Getúlio Vargas chegou ao poder. Só relembrando, o último presidente da República do período que a gente viu conhecido como República Velha foi o Washington Luiz, por questões envolvendo a sucessão do Washington Luiz e um acirramento político. A gente viu também que o Washington Luiz não termina o seu mandato e alguns dias antes de terminar o mandato há um golpe de Estado, os militares tomam o poder e passam o governo para o Getúlio Vargas. Lembrando que o Getúlio Vargas foi um dos candidatos nessas eleições, né? O candidato apoiado pelo Washington Luiz era o Júlio Prestes, que foi o candidato que ganhou as eleições, o candidato eleito para ser presidente da República. O seu adversário era o Getúlio Vargas, que foi o candidato derrotado. Né? Mas mesmo sendo o candidato derrotado, é ele que assume o poder por meio de um golpe militar. Quem não assistiu a aula passada, eu aconselho que assista, que lá tem está mais detalhado como que isso aconteceu e os motivos que levaram ao golpe e à posse também do Getúlio Vargas. E hoje, pessoal, a gente começa uma parte importante da história do Brasil República, falando da Era Vargas. O Getúlio Vargas, como eu falei também na aula passada, é uma figura controversa, né, que divide opiniões. Algumas pessoas têm uma grande simpatia pelo Getúlio Vargas, outras nem tanto, e outras ainda não gostam nem um pouco dele. Então, é uma figura, mais uma vez, controversa, mas acho que tem como a gente afirmar que talvez tenha sido o político mais importante do país, o político mais importante do Brasil no século XX. E a gente vai nessa aula começar, é um assunto bem grande, como vocês podem ver aí nesse slide. Ele governa o país durante 15 anos, de 1930 a 1945. Então, durante 15 anos, durante um longo período, a gente não consegue, ficaria uma aula muito extensa, então a gente vai dividir em duas, a gente começa hoje e termina na próxima aula, e a gente vai explicar e vai entender um pouco o porquê que o Getúlio Vargas se tornou uma figura controversa e por que ele foi tão importante para a história do nosso país. Começando a fazer a apresentação dessa figura, o Getúlio Vargas, ele é gaúcho, ou ele era gaúcho, melhor dizendo, nascido em São Borja, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Ele vem de uma família tradicional que era ligada à política, de uma família ligada ao então Partido Republicano Rio-Grandense. Ele teve uma carreira política antes de se tornar presidente, né? Então ele, por exemplo, foi ministro da Fazenda do Washington Luiz, o último presidente da República Velha, e foi presidente do Rio Grande do Sul. Naquela época, o nome era um pouco diferente, né? Não eram governadores os chefes de estado ou de governo dos estados, mas sim presidentes. Então, o Getúlio Vargas ele foi presidente do Rio Grande do Sul também. Logo depois, pessoal, que o Getúlio Vargas assume o poder, né, então tem um golpe militar, os militares tiram Washington Luiz do poder, ficam poucos dias no poder e passam, então, esse poder para o Getúlio Vargas, que se torna o chefe do governo provisório, que seria o segundo governo provisório. O primeiro governo provisório foi composto pelos militares, né, que foram responsáveis pelo golpe militar. E quando o Getúlio Vargas então assume o poder, ele assume como chefe do segundo governo provisório. Esse governo provisório ele durou quase 4 anos. Né? Então, assim que o Getúlio Vargas assume o poder, alguns dias depois é decretada uma lei orgânica que definiu as atribuições desse novo governo. Né?
foi utilizada a Constituição então vigente de 1891, sobre a qual a gente também já conversou, a primeira Constituição do Brasil República. Essa Constituição continua valendo, só que com alterações, e com alterações determinantes, pessoal. Né? Como, por exemplo, o Congresso ele é fechado. Né? E além do Congresso ser fechado, todos os governos estaduais, com exceção de um, em Minas Gerais, são depostos. Todos os governadores estaduais são depostos e o Getúlio Vargas nomeia interventores ligados a ele, pessoas da sua confiança, pessoas que o apoiavam. Então, essas duas ações, o fechamento do Congresso e a expulsão dos governadores dos estados e a nomeação de interventores já mostra uma característica do Getúlio Vargas, né, que é uma característica autoritária e de centralização do poder. Então, o Getúlio Vargas, assim que ele assume o poder, ele centraliza as ações do governo na sua figura, na figura do presidente da República. Tá? Nesse período também ficou definido que uma nova Constituição seria feita, né, para substituir a Constituição de 1891, e é isso que vai acontecer. Tá? Uma outra característica também desse governo provisório, né, logo quando o Getúlio Vargas assume o poder, é a presença dos tenentes. A gente já falou sobre esses tenentes algumas aulas atrás, o movimento tenentista, né, então aquele movimento tenentista que desejava colocar fim ao processo de corrupção que envolvia a política brasileira de então, a tirar do poder as oligarquias, principalmente a oligarquia paulista, que era responsável, de acordo com eles, pela manutenção desse sistema corrupto, desse sistema político corrupto. Isso começa lá em 1922, só para a gente relembrar. Em 1924, esses tenentes voltam à cena política, né, com a revolução que acontece em São Paulo e com a revolução que acontece no Rio Grande do Sul. Né, então, ambas em 1924. Os tenentes também apoiam o Getúlio Vargas nas eleições, que ele perde para o Júlio Prestes, e eles também terão uma participação no golpe que leva o Getúlio Vargas ao poder. Então, esses tenentes, eles participaram da vida política do país desde lá da década de 1920, começando em 1922, mas eles nunca tiveram até então no poder de fato. Né? Eles assumem o poder de fato, né? Esses tenentes chegam ao poder de fato durante o primeiro governo do Getúlio Vargas, durante o governo provisório. Né? E como que eles chegam ao poder? Eu acabei de falar para vocês que o Getúlio Vargas tirou os governadores, né? Expulsou os governadores eleitos, legitimamente eleitos, e no lugar deles nomeou interventores. Alguns dessas figuras que fizeram parte do movimento tenentista vão ser nomeados interventores em alguns estados, principalmente no Nordeste. Então, figuras, por exemplo, como Juarez Távora, Juracy Magalhães, dois nomes que a gente já conversou em aulas passadas, figuras importantes que fizeram parte desse movimento modernista, desse movimento tenentista, chegam ao poder com o Getúlio Vargas. Então, por exemplo, um tenente também foi nomeado para São Paulo, João Alberto. Como eu já falei, Juracy Magalhães é nomeado interventor da Bahia e o Juarez Távora é nomeado como interventor do Ceará. Então, depois de quase 10 anos fazendo parte da cena política e participando de fatos importantes no cenário político do Brasil, esses tenentes chegam ao poder quase 10 anos depois, né? No governo de Getúlio Vargas, que eles chegam ao poder de fato. Uma outra característica importante também, pessoal, que acontece no governo de Getúlio Vargas, né, é a continuação da política de valorização do café, sobre a qual também a gente já conversou. Lembre que o café era o principal produto de exportação do Brasil, pelo menos desde o primeiro reinado, né, desde a independência. O principal produto produzido e exportado que gerava riqueza no Brasil era o café, e diferentes governos de diferentes espectros políticos tiveram o cuidado com o café.
Lembrem de uma aula que a gente conversou sobre o processo de desvalorização do café. O Brasil começou a produzir muito café e com essa superprodução os preços do café tenderam a diminuir. E para evitar essa queda de preço do café, o governo começou a comprar o excedente. Então o governo comprava, limitando a quantidade de café vendida no mercado, e com isso conseguia se manter o preço do café num preço razoável, de forma estável. O governo Getúlio Vargas ele continua essa política de valorização do café, não permitindo que os preços do café caíssem, mas num contexto muito mais complicado. Vocês vão ver isso em história contemporânea, mas eu falo um pouco a respeito sobre a crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 vai ter repercussão no mundo inteiro. Então, o mundo passa, a partir de 1929, a ter uma grave crise econômica. Os países param de comercializar, né? Não param, mas o comércio internacional diminui substancialmente. Com a falta de dinheiro dos países, o mercado, a compra diminui. Né? Então, o Brasil exportava café. Exportando café, os países que tiveram esse problema econômico passaram a importar menos café, então a quantidade de café exportada pelo Brasil diminui, fazendo com que os preços desse café também diminuam, porque tem menos procura, é uma questão aí básica do sistema capitalista, na lei da oferta e da procura. Como tinha menos procura, a oferta aumentou e o preço do café acabou também caindo. Uma das ações encontradas pelo governo de Getúlio Vargas foi comprar parte desse café desses produtores e queimar. Então a queima do café foi uma marca que aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas. Então, e esse processo, né, essa política de valorização, de compra e queima do café, ela vai durar de 1931 até 1944, pelo menos. Durante 13 anos, o governo fez isso com o objetivo de tentar manter o preço do café num nível estável e mais elevado. Para vocês terem uma ideia, estima-se que cerca de 78 milhões de sacas de café foram queimadas nesse período. 78 milhões de sacas de café representava mais ou menos 3 anos de consumo no mundo inteiro de café. Então, o que o mundo inteiro consumia em 3 anos foi queimado durante esse período de 1931 a 1944. Então, essa era a política que o governo de Getúlio Vargas assumiu para tentar manter os preços do café de forma estável e não permitindo a sua queda. Okay? Dois pontos também extremamente importantes, pessoal, que acontece durante esse segundo governo provisório, que é o primeiro governo, a primeira parte do governo da era Vargas, é a criação de dois ministérios extremamente importantes, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. E aí a gente começa a conversar um pouco sobre aspectos da política do Getúlio Vargas que fizeram ele ser, digamos, ser considerado um dos principais políticos que o Brasil teve no século XX. O governo de Getúlio Vargas dá uma grande, digamos, o governo de Getúlio Vargas ele dá uma importância grande tanto para questões trabalhistas quanto para a educação. E isso fica claro com a criação tanto do Ministério do Trabalho quanto com a criação do Ministério da Educação. Durante esse primeiro período no governo Vargas, que são elaboradas as primeiras leis trabalhistas. Então, para vocês terem ideia, salário mínimo, processo de sindicalização, o estabelecimento de férias remuneradas, de descanso semanal remunerado. Então, tudo isso, todas essas leis trabalhistas que para a gente hoje é extremamente comum, é normal, né? Então, não se pensa em um trabalhador, né, em alguém que trabalhe para uma empresa que não tenha folga, ou que não tenha o direito a ganhar pelo menos um salário mínimo.
como o próprio nome diz, o salário mínimo. É o mínimo que alguém pode ganhar trabalhando aí 44 horas semanais, que é a carga horária estipulada no nosso país. Ninguém pensa, por exemplo, em não ter férias remuneradas, né? Então, tudo isso foi criado durante o governo do Getúlio Vargas, com a criação do Ministério do Trabalho, né? Então, o governo do Getúlio Vargas ele ficou marcado, uma das principais marcas do Getúlio Vargas é justamente essa parte da legislação trabalhista, da criação de direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas que até então não existiam no país, o que para a gente hoje é extremamente comum. Naquela época, até então o governo de Getúlio Vargas, simplesmente não existia. A criação do Ministério da Educação também mostra uma preocupação do Getúlio e do seu governo com a área da educação no país, né? Então, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do Ministério da Educação, o ensino médio, que a gente conhece hoje como ensino médio, ele é transformado. Antes ele não tinha o mesmo papel que tem hoje, ele era mais um curso preparatório para ingresso no ensino superior. Com o Getúlio Vargas, com a criação do Ministério da Educação, o ensino médio, que hoje a gente conhece como ensino médio, ele é de fato estruturado e se torna o que é mais ou menos o que a gente conhece hoje. E é também durante o governo de Getúlio Vargas que são criadas as condições para o surgimento das primeiras universidades no Brasil, para o surgimento das primeiras universidades de fato, universidades no sentido de instituições de ensino voltadas tanto para a pesquisa quanto para o ensino. Então, as verdadeiras universidades. Então, durante o governo do Getúlio Vargas que se cria uma legislação que possibilita então o surgimento dessas universidades. A primeira universidade a surgir nesses moldes que eu acabei de dizer no âmbito federal é a Universidade do Distrito Federal, que ao longo do tempo acabou sendo transformada e sendo incorporada em outras universidades e que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Além disso também, nesse período, em 1900, a Universidade do Distrito Federal ela é criada em 1935. E antes dessa Universidade Federal do Distrito Federal, de 1935, em São Paulo é criada a USP, em 1934, um ano antes. A USP não tem relação com o governo federal, não é o governo federal que cria a USP. A USP é criada pelo Estado de São Paulo, pela elite do Estado de São Paulo, mas é nesse momento, então é nesse contexto que as primeiras universidades, as primeiras verdadeiras universidades do país são criadas. Então também uma outra faceta, um outro lado importante do governo do Getúlio Vargas que acontece nesse primeiro momento. Em termos políticos, pessoal, durante também a primeira parte do governo de Getúlio Vargas, acontece a Revolução Constitucionalista, em 1932. Essa revolução eclode aqui em São Paulo e a gente já entende o que foi isso e por que aconteceu. O professor está um pouco rouco, então desculpa um pouco pela voz e essas pausas, eu estou precisando beber bastante água, porque senão eu não consigo terminar de falar. A minha voz não chega até o final da aula. Então, se tiver outras paradas um pouco maiores, não ligue. Peço desculpa, mas estou precisando beber bastante água. Então, pessoal, o que foi a Revolução Constitucionalista e por que ela acontece? Bom, no começo da aula eu falei para vocês que uma das principais atitudes tomadas pelo Getúlio Vargas assim que ele assume o poder é centralizar o governo, centralizar o poder. Ele fecha o Congresso, ele destitui os governadores e nomeia interventores. E essa faceta autoritária vai começar a ser questionada por diferentes setores da sociedade. E o principal foco de resistência, o principal foco de contestação dessa centralização, dessa faceta autoritária do governo de Getúlio Vargas acontece em São Paulo. Então São Paulo começa a reclamar dessas atitudes tomadas pelo Getúlio Vargas. Foi nomeado
para São Paulo, como eu falei para vocês, um interventor, um militar, um tenente, como interventor em São Paulo, que não era paulista. Então a elite paulista não gosta disso e passa a exigir que seja nomeado em São Paulo um interventor civil, e não militar, e um paulista, né, e não alguém que não seja paulista. Então essa era uma das reivindicações de São Paulo, e principalmente São Paulo exigia uma nova Constituição para o país. Lá no começo da aula eu falei para vocês que essa nova Constituição era um projeto, né, mas o Getúlio Vargas, que assumiu o poder em novembro de 1930, até 1932, meados de 1932, ainda não tinha feito uma nova Constituição. Então, ele tinha prometido que seria feita a nova Constituição, mas essa Constituição simplesmente não foi feita. Então, São Paulo também acaba reivindicando que essa Constituição, que essa nova Constituição fosse feita, né? Bom, São Paulo pega em armas, né, esperando o apoio de outros estados, né, porque essa questão de ser contra o governo Getúlio Vargas, criticar o autoritarismo do Getúlio Vargas, querer que uma nova Constituição fosse feita, não era só São Paulo que queria. Outros estados, como por exemplo Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, também tinham adversários políticos de Getúlio Vargas que queriam a mesma coisa. E São Paulo achava que ele teria o apoio desses estados, né? Então, em São Paulo, eclode a Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho de 32. São Paulo pega em armas para combater o governo central, para combater o governo do Getúlio Vargas. O objetivo principal era, enfim, tentar um ataque, né, à capital e fazer com que, ou das duas uma, ou o governo Getúlio Vargas aceitasse as reivindicações, ou então depor o governo de Getúlio Vargas. Apesar, né, de toda a mobilização feita por São Paulo não recebe ajuda de outros estados, né, então a ajuda esperada tanto do Rio Grande do Sul quanto de Minas Gerais, ela não vem, e São Paulo acaba ficando sozinho. E por mais que São Paulo tivesse um parque industrial de destaque, enfim, por mais que houvesse armas, e o Parque Industrial de São Paulo foi direcionado para a construção de armas para combater na Revolução, as forças militares federais eram muito mais fortes e São Paulo acaba sendo derrotado. Então, essa tentativa de São Paulo é derrotada, militarmente falando. São Paulo resiste mais ou menos 3 meses, né, de julho de 32 até o final de setembro de 1932, então quase 3 meses de combates. Os combates aconteceram principalmente no Vale do Paraíba, região de São Paulo, com divisa entre Rio e Minas Gerais. Então ali se deram os principais combates entre a força pública, né, as tropas paulistas e as tropas do governo federal, mas no fim São Paulo acaba sendo derrotado. Mas derrotado militarmente, pessoal, porque as aspirações de São Paulo acabam sendo atendidas, né? Logo depois da Revolução, no ano seguinte, é realizada uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, e isso acaba acontecendo, né? A nova Constituição ela acaba saindo, em 1934, ela fica pronta. E além disso também, lembrem que uma das reivindicações de São Paulo era que fosse nomeado para o Estado um interventor civil e paulista. O governo Getúlio Vargas acaba atendendo essa demanda e nomeia como interventor de São Paulo o Armando Salles de Oliveira, que era um civil e paulista. Então ele é nomeado em agosto de 1933. Então a Revolução Constitucionalista, apesar da derrota militar que São Paulo sofre, politicamente a gente pode dizer que São Paulo saiu vitorioso, né? E essa revolução ela é uma marca ainda da história de São Paulo, né? Tanto é que ela virou feriado, né? A gente tem um feriado no dia 9 de julho, né? É o feriado da Revolução Constitucionalista. Então a Revolução Constitucionalista ela ainda é uma marca, digamos, da história de São Paulo. Aí, professor, nesse próximo slide que vocês estão vendo,
é a figura de 4 estudantes, né, antes da eclosão da Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho de 32, houve manifestos contra o governo de Getúlio Vargas. E aqui em São Paulo, um manifesto que aconteceu em maio de 32, então alguns meses antes da Revolução, essa manifestação anti-Vargas ela foi reprimida pela Força Pública Paulista e que acabou assassinando 4 jovens estudantes. E esses 4 jovens estudantes acabaram se tornando o símbolo da própria Revolução de 32, quando ela eclode meses depois. Né? Então, em algum momento, em algum material didático, talvez vocês já tenham lido ou visto essa sigla, né, MMDC. Esse MMDC era a primeira letra do sobrenome deles, né, Miragaia Martins Drauzio Camargo, era o sobrenome desses 4 jovens estudantes que foram assassinados na manifestação anti-Vargas. Então eles entram para a história como símbolos de resistência, como símbolos contra o governo de Getúlio Vargas e, como eu disse, acabam se tornando símbolo da própria Revolução de 1932. Durante a Revolução de 32, pessoal, eu falei para vocês que a indústria paulista ela foi mobilizada para a produção de armas, né, que foram utilizadas nos combates, e houve também uma campanha junto à população de São Paulo, com o objetivo de arrecadar fundos para financiar os combates, para financiar a produção de armas. E essa campanha acabou ficando conhecida como Ouro para o Bem de São Paulo. Então essa campanha incitava a população a doar ouro para a Revolução. O ouro que seria utilizado, como eu disse, para o financiamento de armas que seriam utilizados no combate. Então também um cartaz da época que vocês estão vendo no slide. Esse era o cartaz que era distribuído principalmente pela cidade de São Paulo, com o objetivo de fazer com que as pessoas doassem ouro para financiar a Revolução. Um outro cartaz também famoso do período, né, que era um cartaz que estimulava a participação dos paulistas na Revolução. Então, pelos dizeres do próprio cartaz, vocês podem ver, né, o soldado apontando. Então, você tem um dever a cumprir. Esse tipo de cartaz, outros cartazes que foram utilizados nesse período existem, que vocês podem procurar na internet. Então, são cartazes que mostram bem esse sentimento de mobilização, né, de fazer com que o povo paulista se mobilizasse, participasse, ajudasse no processo revolucionário. Aí tá, acho que a maior parte de vocês conhece o maior monumento de São Paulo, o Obelisco, que fica ali na região do Parque do Ibirapuera. Se eu não me engano, ele tem em torno de 72 a 74 metros de altura. É algo próximo disso. O número exato eu não me lembro, não me recordo ao certo, mas ou é 72 ou é 74 metros de altura, e é o maior monumento de São Paulo. Ele foi construído justamente como um monumento símbolo da Revolução Constitucionalista, né? Para você ver então a importância, apesar de fazer aí muitos anos, né? Que há quase 90 anos que a Revolução Constitucionalista aconteceu, ainda é um marco, né? Ela ainda é um símbolo que representa e de bastante importância para a história de São Paulo. Esse obelisco ele foi construído, ele terminou de ser construído em 1955, então pouco mais de 2 décadas depois da Revolução, com o objetivo então de memorizar ou fazermos lembrar a Revolução Constitucionalista. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, uma das coisas que o São Paulo exigia e que levou São Paulo a pegar em armas e lutar, fazer com que uma revolução acontecesse, era o fato do Estado querer uma nova Constituição. Isso, como eu disse, acaba acontecendo. Nessa Constituição, ela acaba sendo promulgada no dia 16 de julho de 1934. Então, o país passava a ter então, uma nova Constituição. E o que isso significou? Primeiro, importante, uma característica que vale ressaltar,
que às vezes caem em vestibular, é importante que vocês se atentem. Essa Constituição de 1934 ela foi inspirada na Constituição da República de Weimar. República de Weimar, era como ficou conhecida a Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a Alemanha ficou conhecida como República de Weimar. A Alemanha nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial era chamada de República de Weimar. E a nossa Constituição foi inspirada nessa Constituição alemã. O que estabelecia, então, essa Constituição de 1934 que diferenciava da Constituição de 1891? A nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil República. Estabelecia o voto secreto. Eu lembro que quando a gente conversou sobre as fraudes nas eleições, que eram comum durante a República Velha, um dos motivos, um dos fatos que facilitava e muito, né, a fraude nas eleições, né, o voto de cabresto, a compra de votos, era o fato do voto não ser secreto. Né? Então, a Constituição de 1934 ela estabelece o voto secreto e, tão importante quanto, estabelece o voto feminino. Até então, no Brasil, as mulheres não votavam, pessoal. O que para a gente hoje é extremamente comum e é impensável, né? As mulheres não votarem. Até 1934 no Brasil isso ocorria. As mulheres não tinham direito a voto, somente os homens poderiam votar. Então a mulher passa a ter o direito de voto em 1934 com a Constituição de 1934. Tá? O único local no Brasil que permitia o voto feminino era no Rio Grande do Norte, que em 1927 já permitia o voto feminino, mas era um local específico, né? Nenhum estado brasileiro no Rio Grande do Norte. O restante do país, o voto feminino passa a ser permitido apenas em 1934 com essa Constituição. Então é importante também vocês saberem isso, tá? Quando que as mulheres passam a ter direito ao voto. Nessa Constituição também ficou estabelecido alguns dos direitos trabalhistas que a gente já conversou. Né? Então, direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho máxima, férias remunerada, descanso remunerado. Isso também estava presente nessa nova Constituição. Né? Então, essas leis trabalhistas, esses direitos trabalhistas, passaram a fazer parte da Constituição do país também. E essa Constituição estabelecia eleições diretas para presidente da República. Então, vamos lembrar que o Getúlio Vargas ele não chega ao poder democraticamente, ele chega ao poder por um golpe militar. E essa nova Constituição feita durante esse governo, durante essa primeira parte do governo de Getúlio Vargas, estabelecia eleições diretas para presidente da República, com exceção da primeira eleição. Então, a primeira eleição ela seria indireta. Então, o presidente da República seria eleito pelo Congresso. É isso que acontece. Né? Então, na primeira eleição que acontece em 1934, o presidente da República é eleito pelo Congresso e o eleito, coincidentemente, é o Getúlio Vargas. Né? Então, o Getúlio Vargas chegou ao poder com um golpe de Estado em 1930, com a Constituição de 34, essa Constituição estabelecia eleições para presidente da República, eleições diretas, exceto na primeira, que seria definida pelo Congresso. Seria o Congresso que escolheria o presidente da República e o escolhido pelo Congresso, o presidente eleito, é o Getúlio Vargas. Então, muda-se de Estado, pessoal. Então, a gente sai do governo provisório, que começa lá em 1930 com o golpe militar, e vai até 1934, e com essa eleição, por mais que a eleição tenha sido indireta, Getúlio Vargas passa a ser um presidente eleito. Né? E a partir dessa eleição, a gente estabelece uma outra denominação,
A gente já não tem mais o governo provisório do Getúlio Vargas, agora a gente tem o governo constitucional do Getúlio Vargas. Então ele acaba se tornando presidente de forma legal. Não é mais por um golpe de Estado, como na primeira parte do seu governo. Então, a partir de 1934, o Getúlio Vargas ele se torna presidente da República legalmente, digamos assim. Quais são as principais características dessa segunda parte da era Vargas, pessoal, do governo constitucional, que começa em 1934 e vai até 1937? Já adianto que o governo Getúlio Vargas ele começou em 34 e ele deveria ir até 1938, que o mandato era de 4 anos. Mas, como vocês estão vendo aí, foi até o dia 10 de novembro de 1937. Então, esse governo constitucional legalmente estabelecido, ele não chega ao fim e a gente vai conversar o que acontece e o porquê que ele não chegou ao seu fim. Mas, enfim, algumas características, antes de a gente falar sobre isso, algumas características que marcaram o governo constitucional de Getúlio Vargas é um processo de acirramento político, né? Uma agitação, uma instabilidade política marca esse período. Então, dois grupos antagônicos, dois grupos políticos antagônicos, que não faziam parte do governo, que não tinham relação nenhuma com Getúlio Vargas, e que representavam ideais totalmente diferentes, eles acabam entrando em cena e acabam entrando em conflito. De um lado, pessoal, a Aliança Nacional Libertadora. O que é essa Aliança Nacional Libertadora? A Aliança Nacional Libertadora ela foi uma frente de esquerda, né, composta, enfim, por diferentes setores da sociedade, comunistas, socialistas, tenentes também. É importante a gente fazer essa observação agora. O movimento tenentista, pessoal, que começa lá na década de 20 e vai para 24 e, como eu falei para vocês no começo da aula, assume o poder, ele não era homogêneo. Então, com o passar do tempo, ele meio que foi se dividindo. Né? Então, parte acabou integrando o governo de Getúlio Vargas, uma outra parte foi para o lado da esquerda, do espectro político, né? Acabou indo para o lado do comunismo, a outra parte acabou virando de direita, indo para o espectro da direita política do país. Enfim, não era um grupo homogêneo e com o passar do tempo, chegando aí na década de 1930, ele acaba se dividindo. Então, parte integra o governo de Getúlio Vargas, parte vai para a esquerda, parte vai para a direita. Então, essa Aliança Nacional Libertadora era uma frente de esquerda que, como eu disse, era composta por diversos setores da sociedade, inclusive por tenentes que se tornaram comunistas. E qual que era o objetivo, né, pessoal, dessa frente, dessa Aliança Nacional Libertadora? Era combater o fascismo, combater o integralismo, que a gente também já vai conversar sobre ele, e o imperialismo. Né? O imperialismo nada mais é do que países desenvolvidos, países de primeiro mundo, que exploravam países subdesenvolvidos. Então, no caso, o Brasil era um país subdesenvolvido e um dos objetivos também da Aliança Nacional Libertadora era o combate a esses países imperialistas. Então, era uma frente de esquerda ligada ao PCB, né, Partido Comunista do Brasil, né, e que tinha esses objetivos. E o outro grupo que a gente conversa sobre ele, que antagonizou a Aliança Nacional Libertadora. Então, como disse para vocês, eram dois grupos políticos que entraram em confronto. De um lado, a esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, e do outro lado, a Ação Integralista Brasileira. Essa Ação Integralista Brasileira era um grupo de extrema direita. Então, se a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, era um grupo de esquerda, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, era um grupo de extrema direita. Né? Um grupo conservador, era um partido e um movimento político. Né? Porque, no fim, eles acabaram
por exemplo, o seu líder, né, o líder, o Plínio Salgado, ele acaba sendo candidato à presidência da República. Né? Ele era um jornalista e acaba sendo candidato à presidência da República. Então, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, era um movimento político e também um partido de extrema-direita, cujas principais características a gente pode dizer que é o conservadorismo, né, pessoal, o nacionalismo, né, tinha um forte conteúdo religioso, né, então, para vocês terem uma ideia, o lema do integralismo, né, da AIB era Deus, Pátria e Família. Então, só por esse lema vocês podem ver o conteúdo conservador. Né? Então, tinha um aspecto religioso, um aspecto de valores da tradição, né, da família, e também nacionalismo, né? Deus, Pátria e Família. Então, esses dois grupos, tanto o AIB quanto a ANL, grupo de esquerda e de direita, durante praticamente toda a década de 30, ou boa parte da década de 30, eles vão entrar em confronto. Né? Esses dois grupos acabam entrando em confronto, e isso faz com que o governo de Getúlio Vargas ele se consolide, né? Porque tinham dois grupos políticos disputando entre si, fazendo com que a cena política do Brasil ficasse extremamente conturbada, e isso acabava representando, digamos assim, um certo perigo, e o Getúlio Vargas aproveitou, né, desse embate entre esses dois grupos para fortalecer o seu poder. E isso dá certo. Um outro ponto importante também desse período do governo constitucional de Getúlio Vargas é que em 1935 tem um movimento militar. Tá? Como eu falei para vocês, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, ela era muito próxima do PCdoB, do Partido Comunista Brasileiro, né? Então, movimentos de esquerda. Né? Só que ele também tinha uma contradição entre a ANL e o PCdoB. Né? Eles tinham algumas divergências entre esses dois grupos, apesar da proximidade, tinha algumas divergências, e essa divergência fica muito clara em 1935, quando um movimento militar liderado pelo PCB tenta tomar o poder. Esse movimento militar acabou ficando conhecido como Intentona Comunista e aconteceu no dia 27 de 11 de 1935. Foi um movimento militar que aconteceu em diferentes cidades, então Natal, Recife, Belém, Rio de Janeiro, com o objetivo, né, de derrubar Getúlio Vargas. Então, o comunismo, pessoal, é engraçado falar isso, né, porque é uma coisa tão antiga, que aconteceu na década de 30, mas que vai estar presente em outros momentos da história do Brasil. Né? Então a gente vai ver ainda, quando chegar a parte do período militar, o comunismo vai ser algo extremamente importante para o golpe militar. Nos dias de hoje também é extremamente comum falar em comunismo, em comunismo, em comunista. Mas, se a gente for ver a história do Brasil, o único momento em que o comunismo, de fato, tenta tomar o poder, né, é um movimento de fato, um movimento comunista que tenta tomar um poder, em 1935. É a Intentona Comunista. Né? Então, por mais que esse termo, que o comunismo, seja utilizado em outros momentos da história para tentar, digamos assim, falar que a gente corre algum perigo, isso não é verdade. Né? O comunismo acaba sendo utilizado em outros momentos da história de forma em vão, né? Porque o único momento em que, de fato, houve uma tentativa de do comunismo tomar o poder no país foi com a Intentona Comunista, e que foi, enfim, um fracasso. Né? Esse movimento militar, né, de tentativa de tomada do poder, ele foi extremamente reprimido, enfim, não deu certo. Como eu disse, ele de fato foi um fracasso. E isso acabou fortalecendo ainda mais, né, o governo de Getúlio Vargas, porque agora ele tinha uma desculpa, né, que, enfim, corríamos um perigo, que o Brasil corria um perigo após essa tentativa de tomada do poder dos comunistas. E o estopim, né, acontece quase 2 anos depois, em 1937. Em 1937, um outro fato acontece, e aí eu já adianto, que é esse fato
que faz com que o governo constitucional do Getúlio Vargas não chegue ao fim. O governo constitucional, que deveria ir até 1938, ele se encerra no dia 10 de novembro de 1937. E por que ele se encerra, pessoal? Em setembro de 37, o governo do Getúlio Vargas acaba, digamos, forjando um plano, né, que seria o seguinte, né, o governo de Getúlio Vargas acaba dizendo que existia um plano dos comunistas de tomar o poder, mais uma vez. Então, os comunistas tentaram tomar o poder em 1935, né, o que a gente acabou de ver que ficou conhecido como intentona comunista. E em 1937, o governo de Getúlio Vargas diz que havia um outro plano dos comunistas que tentariam novamente tomar o poder. Esse plano ficou conhecido como Plano Cohen. Então é bom vocês guardar esse nome. Então haveria uma nova tentativa por parte dos comunistas para tomar o poder. Só que esse Plano Cohen ele nunca existiu, pessoal. Esse Plano Cohen ele foi forjado. O governo utilizou isso para ganhar apoio das Forças Armadas e dar um outro golpe. Né? O Getúlio Vargas ele chegou ao poder por meio de um golpe em 1930. E em 1937 ele dá um outro golpe. Então a gente pode dizer que é o golpe dentro do golpe. Então um segundo golpe dado pelo Getúlio Vargas faz com que o governo constitucional dele chegue ao fim. Então ele, com essa desculpa que haveria um plano dos comunistas de tomar o poder, ele dissolve, ele acaba ganhando apoio das Forças Armadas, ele acaba dissolvendo novamente o Congresso, ele fecha o Congresso, impõe uma nova Constituição, uma Constituição muito mais autoritária, e centraliza novamente todo o poder nas suas mãos. Então, aquele governo legal, constitucional, né, que deu legalidade ao Getúlio Vargas a partir de 1934 com a Constituição, ele termina. Novamente, o Getúlio Vargas centraliza o poder e passa a governar de forma autoritária. Assim como ele fez em 1930, ele faz novamente em 1937. Então, como eu disse para vocês, a gente pode considerar que foi um golpe dentro do golpe. A partir de 1937, com esse novo golpe, então se instala um terceiro período da Era Vargas, que fica conhecido como Estado Novo. Né? Então, o Estado Novo foi o período que vai de 1937, com esse novo golpe do Getúlio Vargas, até 1945. Mas esse período a gente estuda na próxima aula, a gente conversa sobre ele na próxima aula. A gente encerra por aqui, só fazendo aí, então um resumo da aula. A gente estudou o começo do Getúlio Vargas, que chega ao poder por meio de um golpe em 1935. Instaura-se um governo provisório, né, com o Getúlio Vargas como chefe desse governo, o segundo governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Em 1934, uma nova Constituição é feita e é promulgada. Há eleições indiretas e o Congresso acaba elegendo Getúlio Vargas para presidente da República. Getúlio Vargas, que tinha chegado através de um golpe ao poder, passa a governar de forma legítima, de forma legal, porque foi eleito presidente da República pelo Congresso, só que em 1937 ele dá um novo golpe, com a justificativa, utilizando uma mentira, que os comunistas tentariam dar um novo golpe em 1937. Tá? Então, esse é o resumo dessa primeira parte, né, da Era Vargas, e a gente continua na próxima aula falando então sobre o Estado Novo, que é o período mais autoritário do governo de Getúlio Vargas, da Era Vargas. Tá? Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.